Makhachev é um monstro, mas é vencível. O Dustin Poirier mostrou nessa luta agora, essa luta principal que aconteceu no UFC 302 lá em Nova Jersey. Foi uma luta muito interessante, uma luta muito boa de se assistir. O Islam Makhachev é um lutador muito difícil, muito duro de vencer, não só pelo seu jogo de quedas, do clã do Daguestão, que todo mundo conhece, realmente é um jogo muito complicado de se lutar contra ele, mas não só por isso, né? O Islam Makhachev consegue ser melhor ainda no Khabib no quesito da trocação. Se não tem uma trocação muito fluida, mas é uma trocação muito eficiente, sobretudo porque os adversários que vão lutar contra o Islam Makhachev já ficam preocupados com a queda e não conseguem soltar o jogo muito bem. Então, o Islam Makhachev não tem um jogo muito fluido, por exemplo, feito o boxe do Dustin Poirier e de tantos outros lutadores do peso leve, mas é muito eficiente, ele tem uma mão dura e balança os adversários. Muitas vezes, quando o Dustin Poirier, durante a luta, conseguiu, de certa forma, controlar e evitar as quedas, o Islam Makhachev conseguia dar um soco e que mudava o rumo da luta, né? O Dustin Poirier sentia, não só a questão de socos, né? Até a própria joelhada que quebrou o nariz do Dustin Poirier, se não me engano, foi no segundo round. Isso realmente muda o rumo da luta. Então, ele é um lutador muito difícil de ser batido, mas os adversários estudam cada vez mais o jogo dele e apesar de que esse jogo de quedas do Islam Makhachev é muito forte, realmente muito poderoso e muito difícil de segurar, ele não tem o mesmo nível de domínio como o Khabib tinha naquela época. Talvez o Khabib hoje tivesse os mesmos problemas que o Islam Makhachev, mas é fato que a gente tem que pegar o recorte histórico da época, né? E fato que o Khabib não, os lutadores não conseguiam, né, ter esse sucesso de repente defender algumas quedas, como o Dustin Poirier defendeu, sobretudo quando ele ficou no centro do octógono, né, que foi uma das recomendações da sua equipe, né, que estava lá, e muito bem, inclusive ele treinou para isso claramente, viu que ele estava defendendo muito, mas no caso do Khabib, não se tinha o sucesso, os adversários não tinham o sucesso dessa defesa de quedas, inclusive o próprio Dustin Poirier, que lutou contra o Khabib no Magomedov e teve dificuldade com o próprio lutador lá do Daguestão. Mas é fato que o Dustin Poirier conseguiu inverter algumas. Inverter não, né? Conseguiu assim subir, né? Sair daquele controle do Islam Makhachev. Mas, logicamente, com esse jogo que ele acaba sendo eficiente em pé, não é uma coisa impecável, mas ele consegue ser eficiente, faz com que os adversários eles tenham dificuldade de lutar contra o Islam Makhachev. No caso do Dustin Poirier, ele fez uma luta muito boa, né? Conseguiu acertar bons golpes, inclusive aquela cotovelada lá no quarto round, né? Se não me engano, eu acredito que foi no quarto round, em que cortou, né, a testa do Islam Makhachev e alguns outros bons momentos. Né? O Dustin Poirier tem um boxe muito refinado, é um grande lutador também, mas é fato que o Islam Makhachev ele tem essas ferramentas que faz com que ele fique um nível acima desses lutadores. Mas é fato que, como ele não consegue controlar da maneira que o Khabib controlava, né? Ele controla muito bem, mas não daquele jeito. Né? E ele não tem realmente uma trocação a ponto de que ele consegue dominar os adversários, consegue ser muito eficiente, consegue fazer com que a luta fique equilibrada, ele consegue acertar bons golpes, isso ajuda no jogo de quedas dele, mas não é uma trocação que faça com que ele tenha excelência, vamos dizer, nessa luta, principalmente contra os strikers, né, como o próprio Dustin Poirier, faz com que ele tenha essa possibilidade, mesmo que pequena, de ser vencido. E isso é uma situação em que os lutadores, né, do peso leve podem olhar isso como uma pequena janela de oportunidade, se bem que depois da luta ele já disse que queria subir para o peso meio médio, que é um desejo que ele já tem já há algum tempo,
Mas eu acredito que o UFC não vai fazer isso, pelo menos na próxima rodada. Você tem ali o Leon Edwards, que vai lutar no UFC Londres agora contra o Belal Muhammad. E essa luta é um pouco complicada, porque é o seguinte, se o Belal ganha, né? O Belal treina com o pessoal do Daguestão, né? Com o clã do Daguestão. Como é que é isso? Vai ser um pouco complicado. Mas eu acredito que vão dar uma chance para o Arman Tsarukyan para fazer a revanche contra o Islam Makhachev, porque a primeira luta foi competitiva, né? Lá atrás foi competitiva e agora vai dar uma oportunidade para o Arman Tsarukyan, ele merece, mas eu acredito assim que o Arman Tsarukyan não tem o nível de trocação do Dustin Poirier, por exemplo, né? E nem do próprio Volkanovski, né? Que na primeira luta fez uma luta muito competitiva, inclusive deu um knockdown no quinto round, né? Mostrando mais uma vez que o Islam Makhachev é um lutador vencível, embora seja um monstro, seja um grande lutador, mas é vencível, mesmo que as chances sejam muito pequenas, é verdade, né? Mas é complicado uma luta dessa contra o Arman Tsarukyan, porque eu não vejo ele com um nível, embora ele tenha um bom nível de trocação, mas ele não tem um nível tão grande assim, a ponto de fazer alguns estragos ali como o Dustin Poirier fez. E naquele jogo ali de quedas, ainda acho que ainda acho não, tenho certeza, né, que o Islam Makhachev está um nível acima. Então pode ser ali que aquele jogo de quedas ali fique muito controlado, fique difícil realmente do Islam Makhachev derrubar, mas trocação por trocação eu acredito mais no Islam Makhachev. Por isso ele venceria a luta contra o Arman Tsarukyan, que eu acredito que o UFC vai fazer isso, mesmo porque se não derem essa oportunidade para o Arman Tsarukyan, mesmo que trava a categoria, porque assim, você vai colocar o Islam Makhachev para lutar, por exemplo, com o Leon Edwards, se o Leon Edwards vencer o Belal Muhammad. Vai fazer um cinturão interino, o Arman Tsarukyan contra quem? O Charles perdeu para o próprio Arman, o Dustin Poirier até falou de aposentadoria, não se sabe. O Justin Gaethje perdeu para o Max Holloway. O Max Holloway não quer lutar na categoria de cima. Aí eu colocaria o quem? O Matheus Gamrot, mas eles já lutaram e a luta não foi muito legal. O Matheus Gamrot, inclusive, venceu o Arman Tsarukyan. Então fica um cenário um pouco complicado. Eu acredito que o UFC vai casar o Arman Tsarukyan contra o Islam Makhachev, até para dar tempo para a categoria respirar e dar novos ares para a categoria. De repente, algum desses lutadores da elite vencerem, ou ter um outro lutador que surja e consiga fazer com que se torne um contender legítimo, né? Porque o único contender legítimo mesmo é o Arman Tsarukyan. Mas assim, se você for casar o Arman Tsarukyan com outro lutador, ficaria uma luta um pouco estranha e não venderia tanto assim, né? Porque eu não vejo hoje no ranking do peso leve alguém que possa fazer frente, assim, vamos dizer, para vender uma boa luta. Então acredito que a movimentação do UFC vai ser essa, pelo menos colocar mais uma rodadinha ali com o Islam Makhachev no peso leve, né? Defendendo lá provavelmente em Abu Dhabi, mas vamos ver essa situação. Enquanto o Dustin Poirier, ele falou sobre a aposentadoria. Se ele se aposentar, vai ser uma pena, cara, porque o Dustin Poirier, ele tem lutas fantásticas, é um grande lutador, um lutador que já fazia lutas lutas muito boas lá no peso pena, mas conseguiu, quando ele foi para o peso leve, ele conseguiu ainda ser melhor. Fez lutas icônicas contra o Conor McGregor, fez lutas muito boas, inclusive a primeira contra o Justin Gaethje, que ele venceu, viradas sensacionais, Benoit Saint-Denis, a última luta dele antes da luta contra o Islam Makhachev. Então ele fez lutas muito boas, muito interessantes, até a própria derrota contra o Charles Oliveira foi uma luta muito legal. Então, assim, ele tem um grande nível e vai ser uma grande pena, né, a gente perder esse lutador, né? Mas de qualquer forma, se for a escolha dele, é muito sensato, né? O cara já fez tudo, já ganhou muito dinheiro, fez lutas ali com o Conor McGregor que encheu, tá com burro na sombra agora, encheu o bolso de grana, não precisa mais. Então ele, se ele decidir isso daí, tudo bem, é justo que ele faça isso, né?
Então vamos ver, né, o cenário que vai acontecer da categoria, mas é isso aí, né? Comenta aqui embaixo o que é que você achou da luta. Você acha que o Islam Makhachev é um lutador vencível, apesar de ser um lutador incrível? Isso daí ninguém vai tirar esse título dele, né? De lutador incrível, um grande lutador, mas você acha que ele é vencível? Comenta aqui embaixo. E o que você acha da possível aposentadoria do Dustin Poirier? Você acha que ele tinha um pouco mais de lenha para queimar? Comenta aqui embaixo também. E se você gostou, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar a notificação, é muito importante para mim. Você gostou desse papo aqui, né, desse papo aqui, dessa resenha assim, mais conversa solta de resultados do UFC, né? No caso foi o UFC 302, outros eventos eu pretendo fazer isso. Se você gostou, também comenta aqui embaixo, é muito importante o teu feedback, tá bom? E é isso aí, continue acompanhando o canal MMA com Isaac Macedo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!